E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Os números do desemprego no Japão do mês de outubro, tá? Eu tinha gravado uma matéria antes, só que agora ficou bem mais completa. Vamos lá para os números agora. Taxa de desemprego no Japão em outubro teve uma alta de 3,1%. A taxa de desemprego do Japão piorou para 3,1% em outubro, seu nível mais alto em 3 meses, enquanto a pandemia de coronavírus continua a afetar o mercado de trabalho, segundo os dados do governo na terça-feira. A taxa de disponibilidade de empregos, no entanto, marcou sua primeira melhoria desde abril de 2019, já que as contrações aumentaram ligeiramente em outubro, embora economistas alertem para o impacto potencial de ressurgimento de casos de coronavírus. Vou ler de novo, tá? Só para a gente frisar bem, para não haver nenhuma leseira de dados, tá? No caso de esquecimento. Já que as contrações aumentaram ligeiramente em outubro. Então, outubro começou a cair os empregos. O que estava subindo, entre aspas, despencou. A proporção subiu de 1,3 em setembro para 1,4, o que significa que houve 104 vagas para cada 100 candidatos, no caso o que ficaria 1,4 vagas para um candidato, de acordo com o Ministério de Saúde, Trabalho e Previdência. Então está quase 1 para 1. Então você vê que é um número assim muito guiriguiri, tá? Para antes da, no caso assim, os números pré-pandêmicos, quem puder dar uma pesquisada verá que eram muito maiores que eles, as taxas de vagas de emprego por candidato. Então você vê que como eles levam de 1 para 1, é algo assim muito perigoso, tá? Porque aquela vaga pode deixar de existir e aí muitas pessoas ficam sem a vaga. O mercado de trabalho está piorando gradualmente, embora o apoio do governo esteja ajudando a conter a deterioração, disse Takuya Hoshino, economista do Daiichi Life Research Institute. Porque o governo estava dando ajuda, está dando ajuda, né, para as empresas para manter as vagas de trabalho, para não haver demissões. Da mesma forma que tem a campanha Go to Travel, que é para ajudar a manter os empregos. Não é só para estimular a economia e gerar mais impostos para o governo, não. É para tentar salvar esses postos de emprego. Por quê? Cada empresa que declara falência, cada empresa que fecha as portas, é menos chance de mais pessoas conseguirem emprego. Dá para vocês entender? Então é importante para o governo entende como importante não deixar as empresas fecharem, não declararem falência, porque são menos vagas de emprego. Entende? Existem muitas empresas que dependem da ajuda do governo para manter os empregos e estão resistindo sem dispensar as pessoas ou ir à falência. O mercado de trabalho sofreu um golpe relativamente modesto com a primeira onda de casos de coronavírus, mas essa outra onda é preocupante, disse Hoshino. A taxa de desemprego do Japão ficou em 3,1% em maio de 2017. Olha a curiosidade. Você vê que de outubro desse ano ficou igual a de 2017. A taxa de desemprego dos homens subiu para 3,4% em uma base ajustada sazonalmente, 0,2 pontos acima do mês anterior, enquanto das mulheres ficaram inalteradas em 2,7%, de acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. O número total de desempregados aumentou para 80 mil, tá? No caso assim, subiu em 80 mil o número de desempregados, levando a 2,14 milhões. Então, no total, tem 2.014 milhões de desempregados, né? E esse 80 mil só subiu o número, subiu em 80, né? Em 80 mil pessoas desempregadas. O lote recente de dados de outubro inclui a produção industrial, apontam uma recuperação econômica contínua após a pandemia ter causado a pior contração trimestral de todos os tempos para o Japão no período de abril a junho.
No entanto, o ressurgimento de casos de coronavírus está começando a aumentar a incerteza sobre as perspectivas para a terceira maior economia do mundo, enquanto países também lutam para conter a propagação do vírus. O governo apoiou empresas que lutavam em meio à pandemia, tentando manter os trabalhadores empregados por meio de pagamentos de subsídios, que, segundo economistas, protegiam o mercado de trabalho de um golpe ainda mais sério. Isso com certeza. Espera-se que o programa de subsídios seja estendido até fevereiro, como parte de um orçamento extra, para o atual ano fiscal até março do próximo ano, até março de 2021. O número de pessoas que deixaram voluntariamente seus empregos aumentou para 90 mil, tá? Desde setembro, enquanto aquelas forçadas a sair aumentaram 40 mil. Então vocês estão vendo os números de outubro, você está vendo a quantidade de pessoas que estão saindo do emprego, que estão sendo demitidas do emprego ou que não estão tendo o contrato renovado. O setor de serviços está enfrentando dificuldades, pois o medo de que o vírus se espalhe ainda mais fez com que os consumidores hesitassem em sair e comer, além de viajar. Por isso que o governo fez a campanha Go to Travel e Go to Eat. O número de pessoas empregadas no setor que inclui hotéis e restaurantes diminuiu em 430 mil. Dá para vocês terem ideia? Então você vai somando os 80 mil de um, 90 mil de outro, 40 mil de outro, 430 de outro. Dá para vocês terem ideia da quantidade de pessoas desempregadas no Japão. Tá? Em relação ao ano anterior, de longe a maior queda entre todas as indústrias, disse o ministro de Assuntos Internos. Então dá para vocês terem ideia de como estão os números no Japão. Por isso que eu sempre falo, tome cuidado com as propagandas de emprego, tá? Principalmente as que mandam do Brasil para cá. Tomem cuidado, porque hoje existe sua vaga e amanhã, será que vai existir sua vaga? E aí que tá, né? Então às vezes pode acontecer, você sai do Brasil para vir para cá, chegar que sua vaga não existe, você tem que ficar parado dentro do apartamento. Eu já vi casos assim acontecerem. E não foram poucos, tá? Não foram poucos casos assim que já aconteceram aqui no Japão. Então, é aquela velha história, tomem cuidado, simplesmente. Porque por esses números, dá para vocês terem ideia de como está o desemprego no Japão. Vocês viram que não são poucos, os números não são baixos, tá? Então, fiquem atentos, até mesmo para nós que estamos aqui. Né? Às vezes aparece vaga de emprego, está aparecendo vaga de emprego, vou falar para vocês que não tem, está aparecendo, só que não da forma que era antes da pandemia. Aparece da mesma forma que aparece, nossa, ó, some. Por quê? Muita gente desempregada. Entende? Então assim, apareceu, já sumiu, é coisa rápida assim, não... As vagas igual antigamente, que demorava dependendo da vaga para ser preenchida, porque estava sobrando emprego, então as pessoas tinham opções de procurar emprego, hoje já não tem mais. Tanto que eu recebi até uma pergunta, né, no canal, o rapaz me perguntou, né, falou assim, e seus conhecidos, né, como é que estão aí, né, em relação aos, independente dos números do governo, como é que estão trabalhando no Japão, estão desempregados, como é que eles estão? Alguns deles, né, estão trabalhando, sim, né, alguns estão parados, né, recebendo sua ajuda do governo, no caso do seguro-desemprego, alguns estão trabalhando. Eu tenho uns que trabalham no setor da construção civil, e o setor da construção civil, por incrível que pareça, não foi afetado, tem emprego, tanto que eu tenho um conhecido, né, um amigo, que está oferecendo vagas de emprego nessa, como é que se fala assim, nesse segmento de construção civil. Só que não é para construção de casas não, tá? É construção de rodovias, né? No caso assim, a Tomei, construção de túnel, esse tipo de coisa. Então, é contrato praticamente assim, governamental. Então tem muita, tipo assim, tem vagas de emprego, ele não foi afetado, ele falou que ele está trabalhando direto. Ele não sabe nem o que é folga direito, né? E tem outros conhecidos meus que, em vez de irem para fábricas, eles optaram, tipo assim, mesmo não falando tão bem em Hongo, tentou serviços em outros lugares, tipo Combine, e conseguiram emprego nos Combines. Então dá para vocês terem ideia de como
as pessoas estão tentando diversificar os locais de trabalho para não ser afetada tão diretamente. Então a mentalidade, graças a Deus, está mudando. Está deixando de ser tipo assim, vamos ficar só em fábricas. Você vê que quando dá certos problemas, no segmento fábrica cai bastante. Aí muita gente fala assim, ah, japonês, mas como é que a gente faz para entrar em contato? Pô, tem tanta oportunidade aí hoje em dia. Igual hoje em dia tem intermediadores, né, que fazem o Shokai. Shokai é a apresentação, né, para empresas japonesas, né, são páginas para estrangeiros, né. Claro que você precisa saber falar um pouco de inglês assim para você ler, mas tem coisas traduzidas em português também, que eles sabem que tem muito brasileiro, né, muito falante de português no Japão. Então tem coisas assim também, né, desvinculadas a empreiteiras aqui no Japão. Então tem bastante coisa assim, diversidade tem, está aparecendo bastante. Pro lado de Tóquio, por exemplo, assim, tem muito desse tipo, né? Então dá para as pessoas diversificarem, mas é questão de querer ficar trabalhando dentro de uma fábrica ou não, porque dentro desses outros lugares tem restaurantes, hotelaria e uma série de coisas. Eu já trabalhei em uma série de lugares, então eu falo para vocês assim, todo lugar tem seu charme para trabalhar. Todo lugar tem uma coisa bacana. Por incrível que pareça, hotel foi uma coisa bacana que eu gostei de trabalhar. Foi o lugar no Japão onde eu tive mais crescimento como pessoa, foi em hotel. Porque eu trabalhei na cozinha, trabalhei lavando prato, entrega de comida e etc. Então eu fui vendo várias coisas. Quando eu trabalhei na cozinha do hotel, para ajudar a preparação dos pratos, decoração dos pratos, para mim foi fabuloso. Tá? Você vê os chefes japoneses montando os pratos, estruturando os pratos lá, e a gente tem que fazer depois copiar daquela forma assim, meu, aquilo não tem preço. Tá? Foi uma experiência muito bacana para mim. Mas é isso que eu falo para vocês, vocês não podem ter medo de arriscar, vocês têm que ir. Tá? Claro que toda empreitada nova gera riscos e dá certo medo, receio, mas não tenha, vá porque pode ser muito compensador e é muito bacana, recomendo a todos. Então é isso aí, os números de outubro, né, aqui do Japão, para vocês terem ideia de como está a taxa de desemprego, tá certo? Um abraço, até mais.